O elenco principal do Flamengo começa a voltar a campo a partir de hoje. Jogadores do time campeão brasileiro, como o goleiro Hugo, Léo Pereira, René, Vitinho e Pedro, devem ser titulares contra o Resende no Maracanã pelo Carioca. O jogo deve ter ainda a estreia do zagueiro Bruno Viana, único reforço contratado até agora para a temporada 2021. Um ano que promete ser desafiador do ponto de vista financeiro, como foi o de 2020, mesmo para um clube com as contas em dia como o Flamengo. Apesar de iniciar a temporada com 70 milhões de reais em caixa, a ideia é apertar os cintos. A diretoria calcula ter perdido 110 milhões de reais em receitas por conta da pandemia. 79 milhões foram só pela falta de público nos estádios. O número de sócios torcedores também caiu drasticamente, de 2 maracanãs lotados na capacidade atual para menos de 1. E a falta de perspectiva com relação ao retorno do público aos estádios dificulta as projeções de renda para o ano. Nenhum clube do mundo foi organizado para não ter contas de bilheteria. O Flamengo não tem nenhuma conta atrasada, mas logicamente a gente está preocupado com esse cenário da volta da bilheteria e dessas receitas que a gente trabalhou por tanto tempo para ter elas em alto nível. As saídas de Lincoln e Yuri César já garantiram 50 milhões de reais aos cofres do clube. E se os zagueiros Natan e Tuller forem vendidos ao término dos respectivos empréstimos, o Flamengo embolsa mais 45 milhões. A meta é chegar a 140 milhões de reais em vendas até julho. Num contexto de crise como é o atual, as transferências de jogadores são uma saída relativamente fácil para conseguir sanar as contas. O que talvez o Flamengo deva se preocupar é com a tentação de vender jogadores da base por valores muito relevantes e gastar esse dinheiro em jogadores mais velhos, que depois vão ter um potencial de revenda mais complicado. A tendência é que o clube seja mais tímido na busca por reforços do que foi nas temporadas passadas. Eu acho que o Flamengo está bem servido, vindo com uma base legal, uma categoria de base boa, eu acho que dá para se juntar com esses jogadores que já estão lá. A gente tem musculatura suficiente para aguentar e tem processo e tem gestão para segurar como a gente segurou, mantendo um elenco de altíssima qualidade, sendo efetivamente competitivo em todas as competições que a gente participou. Um clube com uma realidade financeira diferente, mas com a mesma sede de títulos. Bom dia, André Lofredo. Bom dia, Elisandra. Carlos Cereto, bom dia. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Lofredo. Bom dia, Cereto. Vem cá, gente. Claro, a crise está aí para todo mundo, né? Assim, cautelas do ponto de vista financeiro são muito necessárias nesse momento que a gente está vivendo. Mas não dá para se falar exatamente de uma dificuldade financeira do Flamengo. Dá para se falar, mas é que a dificuldade financeira do Flamengo é a do Resende, que é o adversário do Flamengo. Do hoje, Vasco, a do Botafogo. Sim, até de clubes maiores do cenário nacional em relação ao Flamengo é bem diferente. Acho que o Flamengo tem de onde tirar, está tirando, que no caso é uma política que já vem no clube há algum tempo, antes da pandemia, tá? Agora, a pandemia também serve como justificativa para muitas coisas que as pessoas já queriam fazer para economizar dinheiro, né? Então o Flamengo já vendia seus jogadores como política, seus jogadores jovens, e investia em jogadores mais velhos para tentar obter resultados imediatos. E conseguia. Ou seja, não é nenhuma política que a gente possa criticar assim. Uma política que está dando resultado. Mas você não pode falar que isso é por conta da pandemia. E a questão da bilheteria é uma questão muito relevante. Acho que o Flamengo tem o maior impacto de bilheteria para Flamengo e para Corinthians, isso sem dúvida. Alguns clubes têm menos impacto em relação à bilheteria. Agora, não é por isso que você tem que forçar uma volta do público aos estádios. E o Flamengo, se deixar, o Flamengo coloca público hoje no estádio. E você diz que não acredita que que as possíveis vendas, por exemplo, do Natan e do Tuller não sejam motivadas pela pandemia. Também. Mas talvez pela falta de títulos, Cereto. Enfim, foi campeão brasileiro, mas esperava mais da última temporada? Não, a questão financeira, assim, cada um sabe onde o calo aperta. No caso do Flamengo, o calo aperta menos, o sapato é mais confortável, sim, mas também aperta, né? Então tem que... A questão da bilheteria foi muito bem explicada pelo Lofredo,
porque é um ativo que o Flamengo tem e do ponto de vista financeiro o Flamengo arrecada demais, não só com bilheteria, mas como sócio torcedor, e vai deixar, já deixou de arrecadar na temporada passada com isso e provavelmente vai deixar de arrecadar muito nessa temporada também com isso. Outros clubes, o Lofredo citou o Corinthians, é verdade, mas o dinheiro que entra na bilheteria para o Corinthians vai todo para pagar o estádio, né? Então o Corinthians já não contava a curto prazo ou a médio prazo com esse dinheiro da bilheteria. O mesmo acontece com o Grêmio. O Grêmio também, o dinheiro que entra para o Grêmio, ele vai para pagar a arena, pagar o estádio. No caso do Palmeiras, no caso do Flamengo, esse dinheiro da bilheteria, ele vai para o futebol. Né? E hoje, esses dois clubes, principalmente, eles não têm esse dinheiro. Por mais confortável financeiramente que essas duas equipes citadas, eu cito Flamengo e Palmeiras porque são as duas equipes hoje mais ricas do futebol brasileiro, a bilheteria faz falta. E o sócio-torcedor, ele não faz muito sentido nesse momento, porque qual é o maior benefício do sócio-torcedor? Você ter um acesso mais facilitado ao ingresso, um valor melhor, você paga ali por mês e você pode adquirir com prioridade seu ingresso e por um valor diferente do que as outras pessoas vão adquirir. Nesse momento não há. Então, assim, as pessoas vão se apertando, porque a dificuldade financeira é de todas. O que eu vou cortar? Vou cortar o que eu não estou usando. Embora eu queira colaborar com o meu clube, nesse momento não tem jeito. Eu não estou tendo nenhum benefício, ou estou tendo muito pouco benefício do sócio-torcedor, então eu abro mão. Por isso essa queda do número de sócio-torcedor e da arrecadação dos clubes também. E o Rodrigo Capello colocou ali, enfim, questionou um pouco a estratégia de vender os jovens para comprar jogadores mais experientes, né, Ceredo? Isso é muito bem colocado pelo Rodrigo Capello, porque é claro que hoje é uma linha de produção, né? Hoje você revela para vender, é assim, todo clube, se não vender jogador, aí todo clube, independentemente do tamanho, se você não vende jogador, você não fecha balanço no final da temporada. Agora, você tem que tentar encontrar uma equação do que você vende, se o jogador jovem de potencial, ele tem um valor de venda e de revenda, né? Agora, o jogador que você contrata e contrata por mais dinheiro, e o Flamengo fez grandes contratações, depois é mais difícil você revender. Jogador mais experiente, que você investe mais caro, depois é mais difícil de revender. Então, não adianta você vender os jogadores, os garotos, para você fechar o balanço e depois você contratar muita gente sem necessidade, porque essa conta não vai fechar no futuro. Há de se ter o equilíbrio nesse momento. Eu acho que a estratégia, ainda que podemos ponderar desse modo, mas a estratégia ela está dando resultado. O Flamengo foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores. E no final da história, quem quer saber de balanço é o dirigente, o torcedor quer taça na sala de troféu. Entendeu? Então, assim, se você está montando um time, tá? Você tem que continuar produzindo os jogadores para você vender. E o Flamengo continua produzindo na base jogadores que servem ao mercado internacional. Como mudou muito, o mercado internacional vai muito no jogador jovem demais, esse jogador acaba não tendo muito tempo de desenvolver o trabalho dele no time principal. Ele acaba saindo quase da categoria de base direto para o exterior. Quem está sabendo fazer esse trabalho, no caso o Flamengo está, craque, o Flamengo faz em casa e vende na hora, né? Acaba tendo o melhor resultado. Então acho que a administração, ainda que seja questionável a ideia, ela está dando resultado. E olha, hoje contra o Resende, os garotos continuam no time titular, continuam escalados no Flamengo, mas terão um reforço de alguns do elenco principal que estão voltaram a treinar essa semana, vão voltar a campo hoje. Então temos aí o que será a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Hugo vai continuar no gol, aí teremos lá, fazendo companhia ele ali na frente, protegendo Mateuzinho na direita, Bruno Viana e Léo Pereira estreando na temporada, Bruno Viana reforço, René na esquerda, Hugo Moura com o João Gomes ali são os volantes, PP à frente deles. E ali à frente no ataque, Michael, Vitinho e Pedro também são dois reforços do elenco principal para essa partida de hoje contra o Resende. A defesa, Hugo, o Mateuzinho já estava na equipe, né? Os outros estão voltando, estão entrando. O meio de campo já estava presente, já tinha retornado, já tinha participado. E ali no ataque o Michael tinha pedido para voltar antecipadamente, também já tinha participado. Mas é um time já muito mais forte, né? Já um time... E o outro time já estava fazendo um campeonato tranquilo.
no confronto contra os pequenos. Teve dificuldade com o Fluminense. E será que essa equipe vai ser mantida aí para os próximos jogos ou vai haver um revezamento desses jogadores principais ao longo das partidas? Sereto, o que você está imaginando? Eu não sei exatamente qual é o planejamento do Rogério Ceni, mas imagino sim que vai haver um revezamento, vai incorporando mais o time na sequência do campeonato, principalmente quando chega perto de disputar a Libertadores. Agora, esse time que a gente viu aí na escalação é suficiente para o Flamengo ganhar o campeonato estadual, hein? É suficiente para o Flamengo ganhar o campeonato carioca. É melhor do que muito time do futebol brasileiro, a maioria dos times do futebol brasileiro, para você ver a qualidade e o potencial. É claro que alguns jogadores ali escalados podem crescer de produção, o Michael, por exemplo, o Vitinho pode crescer de produção, são sempre jogadores muito questionados pela torcida do Flamengo. Agora, qual é o time que tem o Pedro como centroavante reserva? Me diz. Sim. Né? Não tem. Então é de fato um timaço. Agora, muita gente não vai gostar dessa escalação. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não vai gostar, porque o combinado era que, a partir da 4ª rodada, os times colocariam sua força máxima. Tem que ter alguns jogadores do elenco principal, não é isso? É obrigatoriedade ter todos? Não, todos não, mas quem aí, nesse time que a gente apresentou, tirando o Hugo, quem é titular do Flamengo? Nenhum deles. Nenhum deles. E aí, falando de um titular do Flamengo, Isla, titular da lateral direita do Flamengo, o Flamengo entrou num acordo, né, com a seleção chilena. A seleção chilena convocou ontem para o amistoso contra a Bolívia no próximo dia 26 e deixou o Isla fora da lista, porque o Flamengo convenceu a Confederação Chilena que seria mais interessante manter o Isla se preparando aí numa pré-temporada agora com o time. Claro que o Flamengo não ia conseguir isso, mas o mais interessante ia ser convencer a Federação Chilena que não faz o menor sentido fazer um amistoso com a Bolívia nesse momento. Mas enfim, o Flamengo fez a parte dele e cuidou do atleta dele. É isso aí. É isso aí. E, aliás, o Isla que se cuide, né? Porque o Rafinha tá negociando com o Flamengo. Será tá negociando o Isla com o que se cuide? Porque o Rafinha não tá mais perto do Grêmio que do Flamengo agora? Pois é, mas é sempre bom. Então é bom que o Isla permaneça presente. Olha, eu tô aqui, o meu espaço é esse. Então, se depender do Isla, o Rafinha certamente irá parar o Grêmio. Né? Mas é sempre bom tomar cuidado. A diretoria do Flamengo tá fazendo um jogo duro com o Rafinha, o que faz todo sentido. Mas é da estratégia também.